Olá, amigas, amigos, amigues do Brasil 247, de todo o Brasil, de todo o mundo. Que prazer, mais uma vez, estarmos com vocês no nosso querido programa Os Mundos da Música. E hoje, o 8º programa é também a conclusão da primeira temporada do nosso programa. Nós estamos concluindo com estes primeiros 8 programas, mas esperamos em breve voltar para a segunda temporada. Inclusive, aproveito para dizer que nós agradecemos de todo o coração o público fiel que nos acompanhou nessas primeiras 8 semanas e recebemos muitas sugestões, muitos pedidos de músicos e musicistas e grupos e artistas de todos os tipos para que abordemos estes artistas nos próximos programas. E a gente quer dizer que a gente não esqueceu, tudo que vocês sugerem a gente vai anotando por aqui e a gente espera trazer isso na segunda temporada e nos programas que ainda virão, tá bom? Como sempre, não deixe de curtir o nosso vídeo, não deixe de assinar o canal se você não assinou. A gente tem também uma conta no Instagram. Se você tem Instagram, não deixe de seguir por lá, é só procurar Os Mundos da Música. E não deixe também de conferir os programas anteriores, caso você esteja aqui pela primeira vez ou perdeu um dos programas. A gente tem uma playlist, a playlist está aqui na descrição do vídeo, e todos os primeiros episódios dessa temporada estão listados por lá. Estão todos muito bons, a gente conseguiu abordar uma boa parte do mundo nesse nossa primeira temporada, e logicamente muito mais virá em breve. Bom, eu quero dar boa noite também para o meu querido amigo Renato Aroeira, que me deu o prazer de sua companhia nesses primeiros 8 programas, e hoje a gente vai falar de mulheres que iniciaram o samba. Mas antes, meu caro, quero te perguntar aqui espontaneamente como que você se sente, como que foi fazer essa primeira temporada e tudo mais. Boa noite. Boa noite, Jean. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver aqui vendo a gente. Poxa, foi uma delícia, porque cada vez que a gente escolhia um dos nomes, primeiro pelo prazer da companhia do Jean, que eu conheço o Jean já há algum tempo, e a gente gosta de conversar e bater papo, já batimos papo sobre música, inclusive. Segundo, por essa coisa tão interessante, nós dois estamos em duas das pontas do espectro da música. Você é um cara com uma formação muito completa em música, você dá aula de música, teoria, compreende bem como isso funciona, e eu sou um músico que eles chamam de intuitivo, aprendi na marra, músico de chapéu, né? Vira o chapéu no boteco e sai tocando. Mas nós temos a apreciação musical e o fato de tocarmos as músicas em comum, isso nos uniu. Então foi um prazer, uma delícia, porque cada vez que a gente escolhia um nome, a gente se debruçava, começava a ouvir de novo essas pessoas que não ouvia há algum tempo, e aí reencontrava, igual reler um livro que você relê de vez em quando, ou ver um filme de novo. Cada vez que você reencontra, aprende uma coisa nova, descobre algo que não sabia. Então foi um grande prazer esses primeiros 8 episódios, e eu já espero com vontade e ansiedade as próximas temporadas, levando em conta que tudo que vocês pediram está aqui anotadinho, de Bob Marley, um montão de coisas, divas da ópera, Bob Marley, Roger Waters, todas essas pessoas estarão aqui. Elza Soares, não podemos esquecer da Elza, estarão na próxima temporada. Vai ser um prazer fazer também. Com certeza. E hoje, meu caro, acho que a gente vai concluir a primeira temporada em altíssimo nível e representando muito bem não somente as mulheres do Brasil, mas as mulheres do mundo inteiro, né? Porque esse movimento que a gente vai explicar um pouquinho agora, comentar e conversar sobre, é realmente um movimento que ultrapassa só a questão meramente musical. A gente sempre fala muito disso aqui. Os mundos da música são não somente os mundos da música, mas todos os mundos que orbitam ao redor
da música. Então, como que você vê como que você descreveria a princípio a grandeza de duas mulheres que estão aqui no nosso título, né? Que é a Chiquinha Gonzaga e a tia Ciata, a Hilária Batista de Almeida, né? Uhum. Mulheres nasceram em meados do século XIX, assim, num conservadorismo assim inimaginável para a gente, no meio da escravidão e tudo mais. Mulher não tinha os lugares mínimos da sociedade, e essas mulheres não queriam nem saber. Elas tinham que fazer a arte delas e fizeram melhor do que ninguém. Fizeram em grande estilo e com uma. Eu acho que já assim, já eram os ares, porque, de uma certa forma, as mulheres já começavam nessa metade do século XIX, a cansar do papel atribuído a elas, que não foi sempre assim na história, em muitos momentos diferentes, as mulheres tiveram um papel preponderante, importante, em várias sociedades, vários tipos de sociedades, foram rainhas, foram líderes, foram guerreiras, inclusive. A história celta, por exemplo, é cheia disso. Mas, nesse momento, havia também uma efervescência, não só antirracista, porque já havia uma intensa luta anti-escravagista no Brasil, os abolicionistas, mas havia também uma recolocação da mulher em muitos lugares, na Europa, inclusive aqui no Brasil também. O interessante é que são duas mulheres que têm uma coisa em comum. Ambas são negras, na verdade, porque a Chiquinha Gonzaga é neta de uma escrava alforriada. Neta de uma escrava alforriada. Embora tenha se casado numa família chiquérrima. Quer dizer, ela tenha se casado, não, ela é filha. Essa neta, essa filha de uma escrava alforriada, se casou numa família chiquérrima. Até parentes do Duque de Caxias eles eram. O cara era um personagem do Império, importante. Tal. Casou-se contra os conselhos, mas casou-se por amor, muito provavelmente, para se casar contra os conselhos dos seus pares, geralmente é por amor mesmo. E aparece a Chiquinha. E a Chiquinha é um azougue. Tia Ciata também era um azougue. Duas mulheres que foram donas dos seus territórios. Isso é um negócio importante. Elas mandaram na música. Elas não só fizeram, elas mandaram na música. Elas eram consultadas pelos outros músicos, pelas pessoas que conviviam. Elas não só mandavam, mas eram também padroeiras, patrocinavam músicos e músicas. E uma delas protagonizou indiretamente um dos belos escândalos da República, um dos mais divertidos. Depois a gente fala nele um pouquinho aqui. Realmente, e você colocou muito bem, realmente, toda essa o cenário onde elas aparecem, né, no mundo, e toda essa efervescência anti-escravocrata, né, toda a movimentação abolicionista, e também as movimentações pró-república. Né? Isso, claro. Elas nascem em meados do século XIX, então elas são adultas, estão em seu ápice na década de 80 e tudo mais, quando são as vésperas das grandes revoluções que mudariam o cenário político e social do país para sempre. E elas em si também são retratos do que é o povo brasileiro, que é o que a gente sempre vem falando aqui, que a música deixa mais claro do que qualquer área, né? A miscigenação, a união de elementos, né? Então, Chiquinha Gonzaga tem o lado europeu, tem o lado português, tem um lado branco. Ela recebeu uma educação europeia, porém, ela recebeu também a educação espontânea das ruas do Brasil. Ela sabia muito bem o que era o lundu, ela sabia muito bem o que eram os primórdios do samba, né? Então, assim, só uma união, um casamento de universos, de mundos mesmo, pode gerar algo tão rico e tão inesperado para aquela época, né? É verdade. Assim, cada vez. Porque o Brasil é um país miscigenado e há várias coisas na origem da miscigenação, das piores, quer dizer, do estupro, da violência, até o amor. É absurdo não pensar nisso. Nós cantamos amor de muitas maneiras diferentes aqui, e o amor acontece. As pessoas, os preconceitos desabam diante desse tipo de coisa. O amor acontece. E então miscigena-se
A carne miscigena-se a cultura, miscigena-se a língua, miscigena-se a palavra, miscigena-se a música, né? Tudo isso é muito misturado no Brasil. Assim, Tia Ciata, mais na raiz, é o samba. Ela começa a construir o samba nos terreiros dela ali, junto com Donga, junto com outros que foram surgindo, todos já discípulos dela. Chiquinha traz a polca pelo laço e a desconstrói, trazendo os ritmos africanos. Eu acho que, então, assim, cada uma começa numa casa diferente, uma numa casa grande, a outra num terreiro, mas elas vão confluindo, porque o casamento disso é o choro e o samba, exatamente. Chiquinha fez muito choro, mas fez-se muito choro lá no terreiro da Tia Ciata também. Sem dúvida. E entre todas essas miscigenações, uma coisa que a gente precisa lembrar também e que foi vital para a construção dessa música é não somente a miscigenação, mas vamos chamar de interação também religiosa, né? Sim, O claro. cristianismo e as religiões afro-brasileiras. E isso aponta diretamente para a conjunção de duas culturas, ambas musicais, que só poderia dar em música também, né? E muito vinculadas. A música de ambas as culturas é muito, muito, muito vinculada à religião. O Brasil é um país onde, assim, os oratórios, que foram Minas Gerais, por exemplo, o principal compositor mineiro de oratórios é um padre negro, das Irmandades Negras. Isso está presente na música mineira, inclusive, o próprio Clube da Esquina, aquilo é tão presente, harmonicamente, melodicamente e tal. E a mesma coisa acontece com a Chiquinha indiretamente via Europa, que a música europeia é muito ligada a Deus, e também com a Tia Ciata, que era de santo. Tia Ciata ela trabalhava como assistente de terreiro e tudo mais. Ela trazia os pontos e os cantos da religião. Aquilo tinha um sentido para ela, sacro. Como a gente viu em tantas vezes, por exemplo, a gente estava falando, a Simone, por exemplo, ela começa na igreja também. Os músicos costumam muito assiduamente a começar dentro das igrejas. Sei também que no mundo do judaísmo isso é muito comum, porque a música é uma coisa importantíssima. Tem até um cargo dentro da sinagoga, né, especialmente para isso. Exatamente, você tem toda a razão. A, a prece, a oração, a liturgia não se separa da musicalidade, né? No judaísmo, inclusive, não existe nenhum momento do serviço religioso que não seja cantado. Não tem nenhuma parte só falada. Tudo é cantado, né? E isso a gente vai ver, vai influenciar, inclusive, o universo da igreja católica, do cristianismo como um todo. Aí vem o canto gregoriano vai influenciar todos os cânticos que vêm, inclusive os primeiros estudos acadêmicos da música, e o resto é história. Ou seja, tudo começa na oração, né? Na As ideia. igrejas do Sul, nos Estados Unidos, olha, o papel que elas têm na música moderna é impressionante o que elas trouxeram. E aí a gente sai do nosso âmbito europeu, mas sai da África e vai para a Ásia, e você percebe a mesma coisa. O canto é fundamental em qualquer conversa com seja lá o que há no cosmos. A gente conversa com o cosmos, com a música das esferas, né? Perfeito. E outra coisa que a gente tem que colocar sobre essas duas mulheres, porque assim, pesquisando elas, entendendo a história da música brasileira, eu sempre entendi essas duas personagens como pessoas que se completam também, né? Eu vou trazer um atributo interessante aqui. Chiquinha, nascida no Rio de Janeiro, já é a mulher carioca, aquela geração típica da mulher carioca, que tem sangue negro, tem sangue branco, tem conhecimento cultural da elite e das ruas, tem uma consciência política, ela é tudo já no centro do país, que se completa com Tia Ciata, que nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, e é uma representante da migração, que é uma das coisas mais típicas da sociedade brasileira também. É verdade. Né? Muito comum. Exatamente. Essa migração, aliás, do Nordeste do Brasil para o Rio de Janeiro, porque, vamos lembrar, o Rio de Janeiro era a capital federal, ali era o centro do Brasil.
Não era só o centro cultural, era o centro político, geográfico. Então, ali ao lado do palácio, onde se discutia, onde se resolviam os problemas ou criavam-se problemas para a nação, as pessoas tinham ali, não muito longe, tinha um lugar onde era a Praça 11, que era a Pequena África, Pequena que África. era onde a Pequena África, onde também morava uma boa parte da comunidade judaica que estava no Sim. Rio de Janeiro. Então era ali que se fazia música, borbulhava. E isso acabou invadindo. Tem um episódio que a gente pode falar dele, que acaba invadindo, mas isso já com a Chiquinha, já mais velha, inclusive. Acaba invadindo os salões da presidência da República, já na República. Sim. Quando o Corta-Jaca foi apresentado, Corta-Jaca, uma das criações mais famosas da Chiquinha, foi apresentado num daqueles jantares nobres, com potentados e delegados e diplomatas, pela própria Nair de Tefé, que era uma cartunista, uma colega cartunista, que também era uma colega musicista, porque tocava violão, e ela apresenta o Corta-Jaca no violão, e as pessoas dançam. E isso é retratado nas biografias, até na biografia filmada e tal, mas, na verdade, foi um escândalo mesmo, porque os jornais, os discursos no Senado foram todos assim, que esse presidente pensa que trazendo essa música negra para dentro do palácio? Isso estamos... E essa sociedade bem pensante, racista como só ela, detestou aquilo, mas aquilo era irreversível. Aquilo era irreversível. Eles nem sabiam, nem podiam imaginar quão irreversível foi essa tomada de posição, essa tomada de cabeça de ponte. A partir dali se espalhou para toda a elite brasileira. Essa que é a verdade. É fantástico. Você contou muito bem essa história. Eu vou até fazer um adendo, porque a questão é a seguinte: o corta-jaca, né, que é um dos gêneros clássicos que a Chiquinha Gonzaga carrega, uma mistura. Existem diversos. Nessa época, a nomenclatura em termos de gênero da música brasileira não era tão sólida como é hoje, era muito mais flexível. Se falava muito em tango brasileiro, né? Dizem que Corta-Jaca era um tango. É um tango brasileiro, um assim tango, como o Alexandre Levis tinha composto o tango brasileiro há 20 anos atrás, já, por exemplo, né? Agora, inclusive, justamente dentro da comunidade judaica, o Alexandre Levi, um dos primeiros compositores a trazer a música brasileira para a música de concerto. Né? Ah, interessante isso. E ele chama de tango brasileiro, né? Que é uma coisa totalmente diferente que a gente conhece como a ideia de tango hoje. E tinha também outra coisa. O corta-jaca também é, de certa forma, o que a gente pode conhecer hoje como um machixe, né? Sim. Ou seja, e principal, Chiquinha Gonzaga tinha uma questão teatral, cênica muito importante, né? Ela compunha operetas, né? Isso no melhor estilo europeu, Offenbach, lá atrás. Sim, E sim. por que isso é importante? Porque a opereta, além da irreverência da música e tal, a opereta conta concretamente uma história, né? Com uma linguagem popular, inclusive. E essa possibilidade abre portas para críticas sociais e políticas infindáveis, né? E isso é também um dos grandes méritos, uma das grandes visões da Chiquinha Gonzaga. Ela usava a música como ferramenta de uma maneira que era incomum antes no Brasil. Ela trouxe para o povo realmente uma cultura consagradamente europeia, misturou com a cultura brasileira que se formava em termos de identidade, com a afro-brasileira e com toda a miscigenação que a gente conhece, e inseriu isso no cerne, no coração do país, até mesmo nos palácios presidenciais. Que é a cidade do Rio de Janeiro, o Senado, onde se falava sobre a música. E isso, enquanto ela fazia isso tudo, porque era uma pessoa consciente do que deveria ser a sociedade. A gente nota isso em muitas pessoas. Como a tia Seata, dentro do seu território, ela mandava. A Chiquinha não foi só uma musicista excepcional, uma compositora e executante seminal, porque ela trouxe isso, como você falou, ela inseriu isso dentro da sociedade brasileira de uma forma irreversível. Mas ela também é uma mulher que se guiava pelos seus próprios padrões, e não pelo padrão imposto pela hegemonia do homem
na sociedade desse momento, onde a mulher não tinha direito nenhum, nem sequer votava. Não votava, mas mandava, porque de muitas maneiras diferentes, entra desde o anedotário até os cartoons, até as primeiras tiras em quadrinho na Alemanha, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, assim, a mulher que manda em casa já era um personagem icônico. A mulher que manda em casa. Não adianta, o marido pode arrotar a grandeza que for do lado de fora, ele entrou aqui dentro, aqui ele não manda. E isso, se às vezes, ultrapassava a fronteira da própria casa e profissionalmente a Chiquinha, por exemplo, mandava. Tia Ciata também. Sim. Mesmo, isso elas têm em comum. Então, esse tipo de mulher muito forte significa, é uma forma de resistir também à imposição masculina. Você subverte a própria ordem e a lei. Sem dúvida. Então, Chiquinha era muito subversiva nesse sentido. Tia Ciata também era muito subversiva nesse sentido, porque ela era a última voz. Lá onde ela... Tia Ciata era quituteira, gostava de cozinhar, fazer pratos deliciosos. Então, ela convidava, e um convite era maior, toda a cultura da música ia para lá, da música real, popular. Não a música do salão europeu, essa só descobre depois. Começa a frequentar também, os músicos acabam indo. Nisso acontece em todas as histórias de música que a gente abordou. O músico que era sofisticado, chique, branco, desiste de ser isso e vai atrás do blues, do choro, do samba, do lundu. Né? E lá ele encontra um prazer indizível. Tia Ciata tinha isso. Então era uma espécie de Blue Note da época, só que do samba. Se reuniam e dividiam, pelo que eu andei lendo por aí, tinha várias escolas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, tinha vários salões. Era uma espécie de grande templo da música. E quem comandava era uma mulher, não era um homem, não era nada disso, era uma mulher, Tia Ciata. Comandava, cantava os pontos, batucava, fazia os tempos. Compunha, né? Ela era uma verdadeira matriarca, né, do samba. Diva. Uma diva, realmente, a mãe, a matriarca, a rainha. E o negócio fantástico é que a gente fez um dos nossos programas, para quem acompanhou, é sobre os pais do samba, né? Exato. E a gente falou de Pixinguinha, de Donga, João Pernambuco e tudo mais, que foram os caras que realmente levaram o samba para uma outra categoria. A gente viu, inclusive, para o exterior, né? Quando já chega em meados do século XX e tudo mais. Agora, o negócio é o seguinte: essa geração toda era uma geração depois da Tia Ciata, né? Eles eram jovens e frequentavam a casa dela, né? Exatamente. Então, assim, o que ela ofereceu em termos de fundar um local seguro onde os artistas da futura geração poderiam se encontrar e criar juntos e plantar as sementes daquilo que seria o futuro artístico e cultural brasileiro, ela é responsável. E não é à toa, já passo para você até para a gente comentar isso, que existe uma espécie de lenda, não sei se até que ponto é confirmada ou não, mas a história que a gente contou no nosso programa lá atrás, do Donga, sobre a gravação pelo telefone, passa pela casa da Tia Ciata, né? Passa pela casa de Tia Ciata. Dizem que ele compôs lá. E o Donga, como quase todo mundo naquela época, compunha o principal e tal, mas recebia colaborações e colocava junto. Então, muito provavelmente, há mais autores envolvidos aí do que Donga e o outro autor, que eu me esqueci o nome agora, que é acreditado junto com ele. E você falou uma coisa super interessante aí, porque assim, é uma academia, é um conservatório. Porque, na verdade, ali você é um conservatório de uma maneira informal e não ortodoxa, mas que também tem seus princípios, seus cânones e tudo mais, e um passa para o outro. O professor ensina os alunos, geralmente de uma geração para outra. Tanto é que a divisão era assim: cantava-se um samba mais tradicional na sala da frente, mas os dissidentes se postavam em outros lugares da casa para fazer um samba mais de batucada, um outro que quebrava diferente, um outro que mudava as letras. Isso é o ambiente que a gente encontra no conservatório, onde você entra e ouve um oboé praticando uma escala, passa por um quarteto de cordas que está ensaiando. Você ouve o ambiente, é música, música, música. Então, assim, na verdade,
quase que a gente pode dizer, um dos primeiros conservatórios da música moderna brasileira foi a casa da Tia Ciata. Nessa maior espontaneidade e Isso, na pequena África mesmo, né? Que na era pequena realmente África. perto da Praça 11, como você bem lembrou. Agora, importantíssimo também, você já salientou a questão da cozinha, né? Que eu fico imaginando, eles estavam lá com seus instrumentos, né? Tocando música e tudo mais, mas também bebendo, comendo, né? Era assim um ambiente cultural completo. Ela tem histórias maravilhosas de que uma das paixões da vida dela, além da música, era justamente cozinhar, né? Servir as pessoas com o que ela preparava e tudo mais, conhecia, trazia toda aquela cozinha maravilhosa da Bahia que Sim, e certa ela se novo paramentava, brasileiro, se né? vestia de baiana, toda de branco, a Exatamente. E roupa as de branco, vestimentas, isso que eu ia falar. né? A roupa é muito importante. E o cenário, a gente há mais uma coisa em comum, porque o cenário e o figurino fazem parte do espetáculo musical. Chiquinha, que fez opereta, sabia disso muito bem. Tia Ciata, que sempre que trabalhava com os quitutes, ela incorporava, ela se vestia daquele jeito, porque há uma coisa sagrada. A comida também não é apenas para alimentar o corpo, ela alimenta o espírito, junto com a música. Então, esse ambiente que você falou, eu fico imaginando assim, a alegria de uma tarde dessas, na casa da Tia Ciata, no final do século XIX, superava. Acho que essa alegria era combustível também para os movimentos abolicionistas, feministas, anti-republicanos, dos trabalhadores, porque isso te traz, como é que fala? O moral da tropa cresce. É, Essa alegria, quando você produz sua própria cultura, e a música também tem esse papel, né? A gente não pode esquecer que a música também serve para esquentar o sangue, para claro. trazer essa energia de volta. Então, acho que teve esse papel também. Era um local onde se acabava discutindo política, evidentemente. É evidente que pessoas sofisticadas, como esses músicos todos eram, acabavam discutindo política, como tinha certo era. Porque isso é gente que lidera. A gente tem que entender o que Paulo Freire fala dos saberes. Tem um saber que pode não ser ortodoxo, mas é extremamente sofisticado, compreende política muito bem, porque ela, para se manter ali, na Praça 11, chefiando aquilo tudo, ela tinha que lidar com os poderes todos da cidade do Rio de Janeiro. Claro, É preciso ser muito política. Donga, quando faz a letra pelo telefone, por exemplo, ele sabia muito bem como funcionava o claro. Rio de Janeiro, a cidade, a política, a estrutura das classes. Então, eram lugares onde você aprendia, discutia, pensava, e o que ele produzia também de ânimo para essas pessoas, de novo, aquela coisa, a música na mão do oprimido é uma espada pontuda e cortante. É. Como a gente sempre fala, o violão é a máquina de matar fascistas, né? Máquinas de matar fascistas. Como diria nosso grande Guthrie. amigo Guthrie. Então, o que eu ia comentar também é a questão que a própria Chiquinha era também extremamente politizada, né? Muito. Abolicionista ferrenha, republicana, né? E o país, naquela época, era uma efervescência, inclusive muito polarizado também, como a gente vê agora, né, entre os republicanos e o pessoal tentando segurar a ponta da monarquia. O velho regime, né? Lógico, o establishment, né? Então, tudo isso coincide com essa explosão da música, né? Essas matriarcas que abrem espaço, abrem caminhos entre os diversos mundos da nobreza, e da rua, né? Entre os brancos e os negros, entre os pobres e os ricos, a música vai invadindo tudo isso e essas Ai, matriarcas abrem. As novas gerações, que a gente já falou, que frequentam, que bebem dessas possibilidades que essas matriarcas abrem, que é Donga, Pernambuco, Pixinguinha. Chiquinha, e mais para frente a gente aí vai abrindo, né? Aí Quando entra vai, chega em Jacó, chega em todos a geração seguinte, Moreira e tudo mais. Moreira, todos Né? eles. Uhum. E justamente aí que eu queria chegar, porque a gente vê a Chiquinha Gonzaga nasceu em 1847. A tia Ciata, Hilária, nasceu em 1854. E aí,
quando acontece a abolição da escravatura em 88 e a República em 89, depois disso começa a se abrir um novo espaço, né? Um novo espaço para a criação e para a chegada de uma nova geração. E aí a gente tem de primeira aqui, isso tudo nos primeiras 2 décadas de século XX. Clementina de Jesus, Aracide Almeida, Elisete Cardoso, de primeira, assim. Né? De primeira. Carmen Miranda, que acaba indo para fora do Brasil, mas e era portuguesa, mas brasileiríssima, né, de muitas maneiras diferentes, e acabou levando, de uma forma... A gente hoje olha e vê com um senso crítico exacerbado na coisa das bananas e a tropicalização, mas, na verdade, quando você se coloca no lugar, entende a época e o contexto, você percebe que aquilo era um avançar centímetro por centímetro naquilo que você pensava. Porque, junto com as bananas no chapéu, o Bando da Lua levou virtuosismo para a música, da música brasileira para lá para fora e tal. Então, eu vejo essas coisas todas com muito mais carinho do que crítica. Essas mulheres todas, Aracide Almeida, por exemplo, que muita gente, na minha geração, acha que é só um membro de júri folclórico de programa de auditório, e, na verdade, é uma das mulheres mais importantes na construção da música urbana brasileira, porque o samba e o choro, especialmente o samba, são cronistas, né? A gente tem conversado isso quando falamos de Pixinguinha, de Donga e de Pernambuco. A gente comentou assim, como esses autores são cronistas. Eles estão contando histórias. Noel foi grande amigo da Araci, extremamente influenciado pelas conversas, pela vida boêmia que ele era assim. Mais uma mulher de vida, dona de si mesma. Eu faço o que eu quero e homem nenhum vai mandar em mim. Aracide Almeida era assim. Isso é uma coisa em comum, todas elas. Mesmo uma Elisete Cardoso, super centrada daquele jeito dela, de Patrícia Romana, na verdade, era absolutamente dona de si mesma. Eram mulheres que não tinham um homem cuidando nem nada disso. Só isso já destaca, porque todas elas, a gente olha para... Hoje parece normal, né, Jean? Você olha... Mas imagina isso no começo do século XX, nos anos 30, 40 e 50. Não. Eu era jovem quando um homem matou uma mulher e foi inocentado porque se acreditava no legítimo, o Dock Street, no direito à honra, a legítima defesa da honra. Isso é um absurdo. E, inclusive, lembrar o seguinte, a lei estava contra essas mulheres todas, que a lei geralmente as criminalizava nas atitudes delas. Sim. Se fossem negras, ainda em dobro. Nossa, né? Ainda acrescentava em dobro. Então, assim, realmente, fazer música nessa época era uma ferramenta de luta contra o patriarcado, sim, contra o establishment, né? E eu vou até colocar uma coisa que você bem lembrou da Carmen Miranda com as bananas, que pode parecer alguma coisa muito artificial por causa do universo da política da boa vizinhança e tudo mais. Mas a gente veio falando isso aqui nesse programa, em diversos programas que a gente fez, né, seja no Brasil, seja fora do Brasil, que esses jogos, essas jogadas da geopolítica, de alguma forma, sem querer, acabam abrindo as portas para que a música invada outros mundos e acabe jogando contra todo esse establishment que desenhou essa abertura. É verdade. Né? É minha santa padroeira. No caso dele, dos sambistas, a gente falou aqui, quem não assistiu o programa vai lá assistir depois, que vale a pena. Foi gravado até um álbum, né? Lembra que a gente falou do álbum? Sim, sim. Pela primeira vez, música brasileira, samba, os instrumentos brasileiros, tudo mais, produzido nos Estados Unidos. Uma bela capa, inclusive, a gente comentou. A capa, é a minha santa padroeira, Jean, a santa dialética. Ela realmente, morde os calcanhares. O cara faz uma coisa e não percebe que ele cria novas contradições e pressões do universo que vão devolver conceitos, sim, força, resultados, vão devolver. A dialética faz isso, significa o seguinte, você cutuca, proibiu, mexeu, no bojo disso, você acha que controlou, no bojo disso vieram
os micro-organismos culturais vieram, que infecta, que modifica. 450 anos de escravidão nos Estados Unidos e no Brasil. E, no entanto, assim, hoje, você pode ver, a cultura brasileira e americana não é uma cultura europeia, é uma cultura extremamente negra, extremamente vinculada às migrações, extremamente judaica, no caso dos Estados Unidos também, que é cheia de palavras no meio da língua, inclusive. O problema é o seguinte, você oprime um povo e ele devolve cultura, porque a cultura é uma forma de gritar. E a cultura convence. Um jovem da elite branca ouve um rock and roll, ouve Elvis Presley requebrando como se fosse um homem negro cantando o rockabilly e aquelas coisas que eles faziam antes, e pronto, está cativado para sempre. É igual aquele meme, não olhe para ele, filho, senão tarde demais. Já se tornou, né? Não olhe para ele, filho, senão... Isso entra e não sai mais. E ajuda muito, porque alguns anos depois, na Marcha dos Direitos Civis, o rock foi uma das coisas que possibilitou aquilo também. Aquele rock nascente, incipiente, as canções de protesto. Então, a gente tem que entender que o mundo é isso, né, Jean? Como a gente tem sempre dito, é um tecido conectado. Por isso que a gente sempre fala, é a música e suas circunstâncias e os universos que estão ligados nela. Porque ela não existe sozinha. Uma coisa se conecta com a outra e essas conexões vão realmente construindo uma teia, né? E a teia não se limita somente à produção artística. A gente vai vendo como ela acaba por mudar mesmo toda a estrutura social. E o que eu acho mais interessante é que a gente sempre... Uma constante em nossos programas, seja se a gente estivesse falando de Bob Dylan, ou de Nina Simone, ou do samba no Brasil, ou das divas da América do Sul, né, como Violeta Parra e Mercedes Sosa, é sempre tem uma constante, né? Sempre existe como cenário inicial a opressão, seja através do conservadorismo, né, ou seja através da quebra de direitos humanos ou da disrupção da justiça social. É sempre nesse cenário que nasce a reação através da arte. E é fato, é só observar que a gente vê que quando as coisas são revertidas, o papel dessa arte, dessas compositoras, dessas cantoras, desses compositores e cantores, dançarinos, como se vestiam, como falavam, se gostavam de homens ou de mulheres, tudo, opção sexual, tudo isso conta junto na luta por derrubar esse conservadorismo opressor e violento. É verdade. Concordo inteiramente, Jean. Assim, você resumiu, fez uma análise perfeita de como funciona. A música existe em qualquer lugar, mas a música que costuma explodir, criar movimentos, modificar mesmo a cara do mundo, ela costuma surgir exatamente de uma classe, de um grupo, de uma comunidade, de um país oprimido, de alguma forma. É uma reação. E o grito, e costuma vir junto com isso uma poesia cortante também, muito forte, muito comum. Mas essas duas juntas acabam gerando isso, que são as canções de protesto, que é a música como hino. Quando a gente fala um hino, a gente usa até essa expressão, porque ela se torna um hino para uma geração, para uma juventude, para um grupo social, para meninas, para negros. Essas pessoas, e elas têm que ser não só muito competentes na própria música, geralmente são músicos muito bons, com muita alma, e música tem muito a ver com habilidade, o virtuosismo, o estudo, mas tem muito a ver com essa honestidade, com a alma, né? Claro. Então é uma mistura desse talento, e geralmente elas têm que fazer isso, e além disso se impor como cidadão, indivíduo, pessoa, porque geralmente o mundo está cortando as asas dela. Sim. Geralmente o mundo está cortando as asas. Isso acontece para um cantor de protesto no sul dos Estados Unidos nos anos 20, isso acontece para uma menina chilena no começo dos anos 30, numa região de Mineiros, isso acontece com uma jovem negra que vendia quitutes, ela põe para fora, ela organiza em volta, e quando você olha, você vê até o nome, Violeta Parra,
é o nome de um personagem, um desenho animado Disney. Pra você ter É, uma ideia, Violeta Parra. é, Quem é Violeta Parra se não Violeta Parra, na verdade, né? Violeta Parra é um incrível. personagem, é uma pequena heroína e tal. Meu ponto é que, assim, você toma de assalto a cultura, e aí é como Gramsci dizia, é na cultura que você realmente entende os corações e mentes e passa eles para o seu lado. Então, acho que assim, a cultura é um grande embaixador de qualquer belo sentimento. Quando você consegue colocá-lo na música, por exemplo, ele vai muito longe. Eu acho que isso elas fizeram muito bem. Essa Tia Ciata e Chiquinha Gonzaga, e também as suas herdeiras, que chega até Elis, quando a gente pensa todas essas mulheres que fizeram, que Jovelina, Clara Nunes, Sandra de Esse Sá, Brandão, todas, hein? Pois é, todas elas, na verdade, são um pouco a Tia Ciata e um pouco a Chiquinha Gonzaga, porque elas também têm que dominar a própria vida, têm que tomar conta do próprio mundo. A maior parte das vezes, muitas dessas mulheres são muito sofridas, porque o amor não é fácil para quem é dona de si mesmo, ainda mais no mundo masculino e assim por diante. Então eu admiro duplamente, porque o músico, que não é só um diletante, mas que tira visceralmente da alma o que ele está fazendo, a música dele, ele geralmente teve que fazer o duro trabalho da música, que nós sabemos que é um trabalho de muito esforço, muito amor, mesma coisa, e teve que também fazer o duro trabalho de se afirmar como pessoa, porque geralmente sem dúvida. não foi simples para nenhum deles. Sem Alguns dúvida. tiveram muito sucesso e outros nem tanto, mas. Né? O caminho é sempre árduo e a gente nesse programa está lidando com as personagens que tiveram o, possivelmente o caminho mais árduo de todos e eu aproveito aqui para colocar justamente isso. Prestem atenção, quase 100 anos depois, um século depois do nascimento de Chiquinha Gonzaga e Tia Ciata, estava nascendo pessoas como Clara Nunes, Jovelina Pérola Negra, Leci Brandão, e essas são pessoas dos anos 40 do século É, 20 já. Quase depois de um século, essas mulheres ainda estavam trabalhando para sobreviver a uma indústria predominantemente masculina, branca e, sobretudo, isso a gente lê bastante quando a gente mergulha nessas mulheres, machista, machista, violenta, muito. muitas vezes nas próprias relações. A gente se lembra que a Nina Simone passou por agressões também, teve histórias Claro, horríveis, claro. né? É muito A gente comum. sabe que outras decidiram, inclusive, não decidiram ficar sozinhas, né? Muitas mulheres importantes da música Realmente. apanharam dos maridos. Foi Tina Turner, por exemplo, é uma história Tina Turner, falamos. famosíssima, né? Deixa eu só fazer um parênteses, cara, e já te passo, que é o seguinte: o samba em si também tem esse problema, às vezes de maneira até tradicional. Eu estava lendo que existem diversas letras de músicas, e o pessoal até agora, assim, né? Zeca Pagodinho, o pessoal da nossa contemporaneidade que canta canções tradicionais que fazem graça, né? É para fazer o humor, é para ser divertido, com a questão da agressão do homem sobre a mulher. E isso não É tem graça verdade. nenhuma. Não Né? tem Então, isso graça nenhuma. estava lá dentro daquela criação machista, né? E elas tiveram que lutar contra isso também. Cada uma delas, e todas elas passaram por maus bocados. Tem histórias com Elis, tem histórias com cada uma dessas mulheres. Todas elas. Por isso que eu falo assim, na verdade, o oprimido, ele tem que pular numa cerca ou duas, tem três, quatro para fazer aquela voz chegar em algum lugar. Uma coisa é igual a gente vê naquela piada, né? Assim, não, eu me fiz sozinho, eu entrei de contínuo na firma do papai e trabalhei todo o meu caminho até o topo. Ah, brincadeira, né? Assim, é um pouco ridículo dizer isso. Eu sou filho do dono da gravadora, mas tive que suar para conseguir gravar meu disco. Ah, brincadeira também. Não, esse pessoal teve que ralar, dar duro. E quase todos começam de uma forma ou de outra ligados com a religião, uma coisa que a gente já falou hoje, mas assim, me impressiona porque o espírito, a espiritualidade, independente de qualquer religião, qualquer maneira como se organiza isso na sua cabeça, a espiritualidade, ela naturalmente ela está conectada à música. A música trabalha muito com a emoção, muito, muito, muito com a emoção.
A espiritualidade geralmente também. Você trabalha mais com a emoção do que com a razão. Quando você trabalha com a razão puramente, você vai para a ciência e fica na dúvida a maior parte do tempo. Mas, então, para mim, a música é uma expressão de algumas coisas muito puras. Eu vou usar uma palavra difícil, mas muito puras dentro da gente. E não é à toa que ela costuma ser muito bem um ótimo veículo para a transformação social. Eu acho que é como se eu estou tentando dizer aqui que a música procura a justiça sem dizer isso. Mas, de certa maneira, a música, como função social e como parte do aquilo que o homem, a mulher, quer dizer, o ser humano produz, ela busca justiça, ela busca equilíbrio. Nós temos essa coisa da pareidolia na nossa cabeça, a gente busca o padrão. É uma busca do equilíbrio. E o equilíbrio, quando você para e pensa no mundo, só é possível com justiça. O equilíbrio só é possível com justiça social. Senão, é difícil dizer, mas se você não tem o equilíbrio, a justiça social, você vai ter sempre muita dor envolvida em qualquer processo. Não há como dormir em paz. Aí eu fico com Ubuntu. Não há como ser feliz se tem alguém infeliz. Não há como dormir em paz se o irmão não dorme em paz. Isso você encontra São Francisco, encontra o Ubuntu, encontra em qualquer religião, e você vai encontrar na música mais isso do que qualquer outra coisa. Mais a busca do outro, mais de encontrar o outro do que qualquer outra coisa. A música é uma ferramenta de transformação social, provavelmente a mais bonita que a gente inventou. A música é o caminho para o acordo, né? Afinal, O acorde. O Isso acorde mesmo. vem daí. O caminho para o acorde. Né? Perfeito, Jean. Isso mesmo. Mesmo quando o acorde é subvertido, ele nasceu do acordo, né? Nasceu do acordo. E assim, realmente, a gente acredita piamente que a música, a arte como um todo, né, possui essa possibilidade, esse potencial infindável de transformação no ser humano. E esses programas que a gente fez até agora nos motivaram justamente por causa disso, né? Porque tudo que a gente conversa acaba entrando em um contexto muito maior, né? A gente nunca fala só de música aqui, a gente sempre fala como essas mulheres, essas pessoas de modo geral, invadiram, inundaram as sociedades com novos paradigmas e libertaram milhões e milhões e milhões de pessoas de invólucros que o establishment tinha imposto, né? E eu acho assim que no fim das contas, meu caro, o que a gente pode dizer e esperar é que, sobretudo nesse momento em que o Brasil passa, né, por possivelmente o pior momento de sua história, e a gente está aí à beira de uma corrida eleitoral que será horrorosa, né? A gente espera, dificílima. A gente espera, eu espero mesmo, enquanto artista, enquanto cidadão, enquanto ser humano, que mais uma vez, como sempre foi na história, em todos os lugares, a arte seja uma ponte, seja uma ajuda para combater o ódio, combater a inverdade e trazer democracia, justiça social, direitos humanos e, sobretudo, o acorde, né? O acorde entre as populações. Porque mesmo quando ele não é muito comum, ele é um acorde dissonante, que não é aquilo que você estava acostumado, ele, na verdade, depois de um tempo, você percebe a beleza daquilo. É isso. A política tem que pensar mais como uma música. O acorde é fundamental. Quando o pessoal fala, fulano e ciclano estão conversando, estão fazendo política como se fosse depreciativo, estão fazendo um conchavo. Não, estão conversando, fazendo acordes, para tornar a coisa mais harmônica. E lembrar que a música transforma a sociedade, porque ela também transforma o indivíduo. Não é à toa que há tantos ditados dizendo coisas como a música acalma até as feras e assim por diante. A música realmente ela produz um bem-estar em quem ouve. Ela produz um bem-estar em quem ouve. O bem-estar de uma pessoa, de muitas pessoas, de muitas milhões e milhões de pessoas, é o bem-estar na sociedade como um todo. Se a gente elimina as injustiças e produz mais música, tenho certeza que a gente vai dançar. Dançar no melhor sentido, porque quase toda a música começa, como a gente viu, corta-jaca, são danças, na verdade. Sim. A música puxa o corpo.
Sim, Corpo perfeito. feliz, a mente feliz, sociedade feliz. A música tem um grande papel nisso. Eu, como você, penso nisso. A música é transformadora do indivíduo e da sociedade. Por isso que eu estou entusiasmado, já pensando para a nossa próxima temporada, já começando a organizar as coisas para isso. Com certeza. Perfeito. Nós temos muito o que falar. Quando a gente. Eu aproveito e conto para os amigos e amigas que estão nos assistindo. Quando a gente começa a falar, a gente vai anotando os nomes e ainda vem as sugestões de vocês. A gente tem tema para muito programa. E Muitos justamente tem programas. tema para muito programa porque tem muita história boa para contar, muito artista bom em todos os gêneros. A gente quer fazer programa sobre música erudita também, as mulheres da ópera e tudo mais. A gente quer fazer programa sobre música indiana, onde o universo musical é completamente outro, a afinação é completamente outra, né? Tudo isso a gente Nossa, tudo tem. isso vai ser muito bom de fazer. Meu caro, vamos para aquele momento das imagens, porque a gente sabe que o imaginário também faz parte do universo da música. Isso. A gente sempre comenta aqui como as feições, as vestimentas dessas pessoas fazem parte daquilo que elas são e daquilo que elas veiculam, né? Vamos lá. Deixa eu organizar aqui. Aí, Chiquinha. Chiquinha Gonzaga. Chiquinha que viveu bastante, né, para a sorte da humanidade. Aqui ela é uma senhora. Eu gosto essa foto dela, né, a foto daquela época, né? Uhum. Mas ela é tão senhora de si, tão imponente, tão segura, né? Ela sabe quem era, né? Sabia o papel que tinha. É aquela coisa, você tem noção do que conquistou. No mundo que você sabe que hostil a você, se chegar até onde a Chiquinha chegou, você sabe muito bem o tanto que você teve que nadar para chegar nessa praia, né? Maravilhoso, né? Ela tem essa vitória no olhar aí. Tem essa Tem vitória. mesmo. Uma certa ironia também, sorrindo por cima, assim, né? Eu gosto É muito dessa imagem. verdade. Muito bacana. Ah, sim, a fantástica Tia Ciata. Que bela mulher, né? Eu acho tão bonita essa foto, tão bonita. Linda essa foto. Ó, a Linda. vestimenta. É o ar de segurança mesmo, de princesa, né? Assim, É. eu tô aqui para comandar meu povo, né? Tô aqui para dirigir meu povo, para liderá-los. É uma rainha negra, rainha africana Rainha, mesmo, né? rainha africana mesmo. Mãe de santo. Mãe de santo, é muito importante. Olha aí, Clementina de Jesus tocando mandando a ver na cuíca. cuíca. É, tocando cuíca. Que barato. Eu sabia que ela tocava um cavaquinho, mas não sabia que tocava cuíca. Acho linda essa foto, porque É muito bacana. olha a Alegria. alegria dela. É muito bom, né? É muito bom. Um caso engraçado, assim, o Redi, cartunista Redi, grande cartunista, Silvio Redinger, um grande sujeito, grande amigo, já se foi há muitos anos. E eu fazia uns shows com os irmãos Caruso e o Redi tocava cuíca. Então a gente fazia samba de uma nota só, com os irmãos Caruso, gêmeos, né, cada um de um lado do Redi, a partitura na frente do Redi, o Redi com a cuíca tocando pela partitura. Pá, 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 pá. Fazia a nota só o tempo todo. Aí entrava os irmãos Caruso entravam. Era uma delícia o número, o Redi compenetradíssimo. Aí eles falam, não, o Redi estudou anos na Alemanha cultura clássica, cuíca clássica. Eu acho maravilhoso. E a cuíca é um dos instrumentos mais com a cara do Bonito. Brasil mesmo. E tem muitas histórias sobre a cuíca, né? A cuíca era feita de pele de gato, né? Aquela É, velha pobres história. gatinhos. É. Aquelas velhas folclores do Brasil, né? Que o pessoal pobre não tinha comida direito e comia a carne Sim, do gato eu, e o pelo virava instrumento, né? eu queria ver assim, os parentes da cuíca pelo mundo, porque essa ideia do pano, do couro molhado, passando na corda, com a câmara de ressonância e um couro, é uma ideia interessante para produzir um instrumento mesmo. Né? Queria ver mais coisas similares. Tem coisas bastante. Essa questão do. E é um atrito, né? Um atrito O assim, atrito produz. bastante ríspido, né? Aracy de Almeida. Araci, tudo aí. Isso deve ser nos anos 45, pelo que Isso é está ali. exatamente 45, é.
Foi Olha grande só, amiga do Noel. e que época, em 1945, o mundo sobrevivendo, né? Sobreviveu a duas guerras, né? Acabou de acabar a Segunda Guerra Ainda estava o pessoal nervoso, tenso, ainda abalado pelo que aconteceu. Começa a reconstrução aí, né? é, No exatamente. Brasil também, assim, muita Elisete, a Elisete divina Cardoso, Elisete. 1960, e aqui a gente já está num mundo reconstruído. Como é que começa a reconstruir? A gente começa a entrar aqui na geração das trovadoras que a gente falou Exatamente. no último programa, né? Aliás, penúltimo programa, trovadoras estadunidenses. As mulheres, mais uma vez, enquanto os homens fizeram as guerras, as mulheres estavam reconstruindo e abrindo a É, mente de todo mundo nos anos 60. exato. E isso foi uma consequência, né? Aquelas trovadoras também. É aquele negócio, os homens lutando na Europa, as fábricas foram movimentadas pelas mulheres. Ali, elas olharam umas para as outras e falaram assim, ué, nós podemos fazer qualquer coisa que um homem faz. A gente faz também. E Né? isso não tem, essas pequenas coisas não têm volta. É aquele negócio da dialética, uma guerra terrível, mas que mostrou para as mulheres o seguinte, que elas poderiam fazer qualquer coisa que um homem fizesse. É. Tão bem quanto nenhum, não haveria diferença nisso. A gente conversou, falou tantas vezes sobre a Joan Baez, né, uma das maiores musas. A gente É, falou dela desde o primeiro programa por causa desde o do Bob primeiro. Dylan. E tem uma outra história que eu li recentemente sobre ela, que quando ela era adolescente, né, cantava, tinha aquela voz linda, ela e a irmã dela, que faleceu muito cedo, inclusive. E, e aí as pessoas ao redor falavam assim para ela: Nossa, mas sua voz é angelical, que coisa linda. Você precisa arranjar um rapaz que toque um violão bem bonito para te acompanhar. E ela tocava Aí, violão muito bem, já por que tem esse sinal. violão, ela acabou dando aula de violão para o Bob Dylan, Pois né? é, ela tocava muito bem, por sinal. Não precisava de ninguém. Até o fim da vida, ela Claro não que precisa. não. Até hoje, ela não precisa de ninguém. Maravilha, né? Elisete, a bela voz da Elisete também, né? Sempre repertório maravilhoso a vida inteira. Sim. Foto bonita também, feliz cantando no microfone, né? Bela foto. Sim! Ivone Lara. Grande Dona Como Ivone Ivone Lara Lara. Dona Ivone Lara também era instrumentista. também. Também era instrumentista. A Marrom também. Marrom. Marrom Alcione. é instrumentista, também adoro. E ela, o que ela faz com a voz, ela toca trompete, né? Então o que ela faz com a voz tem muito a ver. Aliás, similar a uma outra musicista que eu gosto muito, que é a Zaz, uma francesa, que também estudou trompete. E ela faz cada escate com a voz, que é coisa de fina. Uma É. francesa também. Inclusive, Alcione é dessa época também, nascida em 1947, né? Alcione é das grandes damas da música. Trompetista, clarinetista também, Clarinetista, um vozeirão, né? Um controle vocal vozeirão, também, vozeirão, um alcance. e, e também é uma das pessoas que representa a migração, né? Ela é do Maranhão, né? Do Maranhão. A cara do Brasil mesmo. Clara Clara Nunes. Nunes, nossa, uma das tristezas, né? A perda tão precoce dessa moça. Essa foto é muito Grande. triste, porque essa foto aqui é de 1971 e é aquilo que a gente falou, estava no ápice do talento, da energia, da vida, né? E 10 anos depois ela estaria falecida. Né? O ápice. Uma grande, provavelmente iria influenciar muito mais ainda a música brasileira. Ela estava não crescendo, né? Ocupando mais espaços, trazendo. Ela gostava muito de ligar a música à religião, ao candomblé, trazendo as coisas, cantando para os santos. E isso, para um país plural feito o Brasil, Sim. é muito importante, muito importante. O tempo todo é muito importante. Aliás, esse é um período interessante, porque a cultura negra, nesse momento, se afirmou bastante. Depois ela foi podada, nada contra a cultura evangélica, mas ela foi podada nesta asa impressionante dela, que é a religião do candomblé. Ela foi podada pelos evangélicos, que consideram quase um crime. Considerar um pecado trazer a sua cultura para dentro da cultura brasileira. E nesse momento havia um contrário, uma aceitação enorme da cultura negra dentro do Brasil.
que é de Engraçado que a gente volta atrás, né? De uma certa maneira. É um regresso, é um É um regresso. regresso, é um regresso. Não, e a cultura afro-brasileira, assim como é a afro-americana, é de uma riqueza incomparável, né? Gigantesca. E infinita. E assim como é a cultura indígena também, tão vilipendiada no Brasil, né? Tão esmagada, mas tem tanta coisa ainda para descobrir daquilo que sobrou depois do genocídio de tantos e agora eu percebi assim, parece que os indígenas brasileiros estão começando a construir também aquela imersão na cultura branca para aprender as ferramentas e poder lutar num pé de igualdade maior. Claro. Então, eu começo a ver muitos intelectuais dentro dos indígenas e começam a impor, usando ferramentas modernas de conexão, de conversa, desde as tecnológicas quanto as acadêmicas, para poder enfrentar a cultura branca. Coisa que os negros estão fazendo há um bom tempo nos Estados Unidos, aqui. Por exemplo, na América do Norte, a gente vê que hoje não é só mais na cultura artística. Eles ocuparam os espaços, não só cultura artística esportiva, na ciência, por exemplo, alguns dos principais cientistas, as vozes da ciência americana. Isso vai acontecer também, eu tenho certeza, com a cultura indígena no Brasil. Tem que ocupar espaços cada vez maiores. Tem que ser a única coisa que pode pagar as dívidas sociais que existem abertas no mundo, as feridas, é mais do que dívida, é a representação completa. Em qualquer estrutura da sociedade que você olhe em volta e veja todo mundo daquela sociedade ali dentro, bem representado. As pessoas ocupem os espaços que lhes cabem, né? Que cabem, são de direito. São deles, exatamente. Eu quero fazer só 2 comentários antes que a gente se esqueça. Olha só, Clara Nunes, esse ano estaria fazendo 80 anos, né? Uhum. Poderia estar viva ainda. E Dona Ivone Lara, esse ano é o ano do centenário dela. Ela nasceu em 1922, morreu velhinha, quase chegou, né? Até aqui. Quase chegou, faltou pouquinho para chegar no 100, é verdade. Morreu com 96. E eu estava vendo, a tia Ciata nasceu quase que exatamente 100 anos antes de mim. Ela é de 1854. Eu sou de 1954. Fiquei emocionado quando você falou o ano de nascimento dela. Olha só, coincidência. 100 anos, 100 anos. Que beleza. Que grande figura, né? 100 anos antes de mim, que grande figura. Maravilha. E aqui nós temos, olha que foto. Jovelina Pérola Negra. Uma das grandes, compositora, cantora. Uma pena, morreu muito jovem. Morreu também com 50 e poucos anos, né? Muito jovem. E por fim, eu quis colocar esse... Bom, da Leci tem muitas fotos, mas eu gosto muito desse álbum dela aqui. Né? É bonito, né? Eu gosto muito desse álbum também. A Leci Brandão é uma figura fantástica. Sim. Uma figura fantástica. Grande pessoa, grande mulher. Militante mesmo do existir da música e das causas que ela compartilha junto com a música, né? Que ela também leva. Consciente politicamente, né? Muito consciente, sempre foi. É isso aí. Bom, meu caro, passamos, acho que uma boa parte aí. Não dá para falar de todas as maravilhosas mulheres que fizeram a história do samba no Brasil, mas acho que a nossa proposta de focar nas 2 matriarcas e depois nas primeiras gerações depois delas, acho que conseguimos passar. Sim, claro. Lembrando sempre para quem está aqui com a gente, que a gente não pode, sempre vejo o pessoal pedindo nos comentários, que a gente não pode colocar trechos das músicas, mas a gente deixa as indicações e os nomes ali na descrição do vídeo, vão ter vários links e descrição do tipo de música e dos personagens que você deve procurar. Uma procura simples no Google, no YouTube e nos outros mecanismos, você vai encontrar preciosidades. Chiquinha, da Tia Ciata, das herdeiras todas delas, e vale a pena buscar você mesmo, que estiver aqui com a gente ouvindo, ouve uma canção, ouve outra e outra, daí a pouco procura num outro lugar e descobre uma conexão, descobre que ela também tocou com uma outra personagem
e assim por diante você vai construindo sua rede na cabeça também de como a música funciona. Porque é tanta coisa que eu e o Jean, e a gente está nesse negócio há tanto tempo, e todas as vezes a gente está aprendendo um montão de coisa nova. O cara é professor, o Jean é professor de música, e ele está sempre aprendendo coisa nova a cada programa desses. Então, façam como a gente está fazendo. Pesquisem também a partir dos dados que a gente está dando, dos links, vocês vão se divertir muito. A música sempre nos diverte, sempre é bom. Mexer com música é sempre bom, ouvir, fazer, pensar sobre ela. É maravilha. Ainda bem que ela existe, né, meu caro? Ainda bem Senão que ela aqui que a existe. gente fazer sem a arte, né? É arte para sobreviver mesmo. E o negócio é o seguinte, a gente fecha agora a nossa primeira temporada com 8 programas, e isso dá um conteúdo bastante grande, né? Os programas têm entre 1 a 1h30, alguns até passaram disso. Se for ver, tem 10, 12 horas de conversa sobre música, com muita informação que a gente passou aqui. E o que eu acho maravilhoso é que, espontaneamente, nossos programas foram se conectando. Sempre tinha. Começou com Bob Dylan. Aí quem que canta Bob Dylan? Aí essa pessoa. E no final das contas, a gente viu as conexões intercontinentais, inclusive. Né? Conseguimos passar por 3 continentes, né? Europa, América do Norte, América do Sul, trazendo ecos em todas esses 3 continentes da África. América Central também, né? E da América Central também, fizemos o nosso último programa. E a gente, assim, na próxima temporada, como disse o Jean, a gente vai começar a olhar também para os outros continentes. A música indiana, o subcontinente indiano, a música oriental em geral, a música árabe. O mundo árabe é riquíssimo de formas rítmicas, harmônicas, tudo. A indiana, vocês vão ficar impressionados com os microtons, com a maneira como eles constroem as coisas, é completamente diferente. Então, vamos lá, a gente está terminando o nosso programa, terminando a nossa primeira temporada, mas, assim, ansiosos para encontrar vocês de novo na próxima temporada da gente. Fiquem atentos que aqui no 247 a gente vai sempre estar dando as notícias disso para vocês. Com certeza. A gente, inclusive, fica feliz que, às vezes, a gente tá, o Renato está nos programas que ele participa, eu estou nos meus programas, e sempre no meio dos comentários tem alguém comentando sobre esse programa aqui. Exato, então, pedindo alguém, comentando. O Jean está falando agora aí da política alemã, e ontem ele estava falando do Elton John, coisa boa, e não sei o quê. Eu já tive no programa também, alguém pediu o Roger Waters. Achei ótima indicação, excelente nome. A gente começou a investigar. Um dos caras conscientes também da política. Um dos caras conscientes da música e da política. Maravilha. Muito bom, meu caro. Que prazer. E a gente deixa a nossa amizade, nosso abraço coletivo aqui para todos que nos assistiram. Isso. E não deixem de acompanhar. Essa é a beleza do YouTube também, né? Que fica tudo aqui, tudo na nossa playlist. Guardadinho. Tudo guardadinho, documentado. Quem perdeu, assiste de novo. Certamente, quando a gente começar a nossa segunda temporada, no momento que for, todos esses programas que a gente gravou terão sido assistidos ainda por mais pessoas, né? Isso mesmo. Ou seja, a gente vai criando, junto com todos vocês que estão nos assistindo, uma grande rede de amantes da música e de pessoas que compreendem o poder infinito que a música possui em transformar o ser humano e as sociedades para melhor. Perfeito. Maravilha. Pessoal, nós nos despedimos, mandamos um beijo e fiquem ligados no 247, nas nossas programações, e em breve estaremos novamente com vocês. Como sempre, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Paz e bem. Tchau.